Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou o professor Roberval Carvalho e hoje na nossa aula de arte nós vamos falar sobre fotografia artística. Como objetivo, nós vamos compreender e analisar a fotografia como um objeto artístico, compreender a influência da fotografia no campo das artes visuais ao longo da história. Pense um pouco. Você gosta de tirar fotografias no seu dia a dia? Você conhece algum fotógrafo famoso? Você sabe quando a fotografia foi considerada arte? Você já tirou fotos? Com certeza muitos de vocês tiram fotos todos os dias e carrega no bolso, num aparelhinho chamado celular. Será que você conhece algum artista ou fotógrafo aí na região da sua casa? A fotografia não foi criação de um único indivíduo. Ao longo da história, foram muitas pessoas envolvidas nos processos que deram origem à fotografia que hoje conhecemos, sendo que as primeiras experiências fotográficas feitas por químicos e alquimistas datam de cerca de 350 a.C. Aristóteles, um filósofo grego que nasceu na Grécia Antiga, inventou a câmara escura. Ela é o passo inicial para realizar o sonho de muitas pessoas, que era imprimir uma imagem. A finalidade da câmara escura no tempo de Aristóteles foi estudar os astros, mas entre os séculos 16 e 18, os artistas usavam a câmara escura para reproduzir suas obras de arte. Olha aí o truque das obras de artes dos artistas renomados, Leonardo da Vinci, entre outros artistas que estudamos ao longo dos nossos anos na escola. A fotografia, ela tem a característica de ser uma ferramenta de diversos segmentos da sociedade, como na medicina, nas pesquisas, na comunicação, na educação. Especialmente no que se refere aos fatos históricos, a fotografia traz a visão, o registro do passado. Pessoal, George Eastman, em 1831, ele desenvolve o rolo de câmera. Era possível, até aquele momento, que somente os fotógrafos tivessem acesso às formas de tirar fotos. E era difícil o processo de tirar fotos. Levava-se 15 minutos, porque precisava estar exposto à luz para o processo de reação química dos produtos que eram utilizados. George Eastman dá um passo à frente e cria a câmera. Ele aperfeiçoou uma câmera que chega às casas populares, às camadas mais populares. Até então, a foto era para quem tinha dinheiro. A partir de George Eastman, ele permite que as pessoas tenham acesso à fotografia. E ele ainda oportuniza mais. Ele vende a câmera, o rolo fotográfico que ele inventou por $25 e revela na sequência por $10. E vende tudo isso por um slogan chamado "Tire a foto e nós fazemos o resto. Aperte o botão e nós fazemos o resto." E isso tudo ele desenvolveu na sua empresa chamada Kodak, a famosa Kodak, que desenvolveu, que inclusive, junto dos irmãos Lumière, que são os inventores do cinema, dos precursores da história do cinema, dão também o passo para a foto colorida. As fotos ganham o mundo, chegando nas mãos das mais variadas pessoas, chegando nas mãos até mesmo dos artistas, que vão produzir fotos maravilhosas. E entre o século XIX e começo do século XX, a arte entra em foco e começa a discutir: fotografia é arte ou não? Para elucidar, esta é a foto de uma menina que foi tirada a partir de uma guerra onde ela fugia. Ela é uma menina afegã e no Afeganistão houve um processo de guerra ali nos anos 80 e no momento em que ela fugia, o fotógrafo Steve McCurry tirou a foto dessa menina. Acredita-se que essa menina estava assustada não pelo motivo de estar fugindo da guerra. Naquele momento acredita que ela estava assustada pelo fato do fotógrafo pedir para ela pousar para uma foto, pois era estranho, né? Uma
ela numa situação de guerra ali no Afeganistão, né, sofrendo um processo de invasão dos seus inimigos, e de repente uma pessoa chega e pede para tirar uma foto. Esta foto ela ganhou o mundo. E essa menina não sabia que essa foto havia ganhado o mundo. Só depois, já na adultez, é que ela descobre, porque o próprio fotógrafo vai em busca dela quando retorna ao Afeganistão e descobre que ela está casada, inclusive o esposo dela não gostou do fato dela ter tirado essa foto quando era criança. Mesmo que eles não se conheciam, a cultura afegã traz uma cultura onde a mulher não tem muito espaço. Mas depois, na sequência, ele aceitou, até porque houve benefícios. Gente, paralelamente às técnicas fotográficas, foram projetadas em diversas áreas, na arte, na astronomia, medicina, no mundo submarino, cinema e publicidade. Como eu disse, graças ao George Eastman, o criador da Kodak, né? O fundador da Kodak, as câmeras se popularizaram e chegaram nas mais diversas camadas. No início de sua evolução histórica, a fotografia foi alvo de muitas discussões em relação ao seu valor artístico, como eu disse a vocês. Negavam publicamente a fotografia como forma de expressão artística. Fotografia da exposição Gold Mina de Ouro Serra Pelada, fotografia da exposição de Sebastião Salgado. Ó, essa aqui é uma fotografia, né, tirada numa mina de ouro. E Sebastião Salgado é um fotógrafo renomadamente conhecido no mundo inteiro e ele é brasileiro. Sebastião Salgado, ele desenvolve trabalhos fotográficos que fazem denúncias sociais. Ele fotografa as camadas sociais, né, trazendo um novo olhar sobre as pessoas na nossa sociedade. Agora, para observar um pouquinho se você conseguiu adquirir o conhecimento, aperfeiçoar um pouco mais, vamos à nossa primeira atividade. Se você fosse se profissionalizar como um fotógrafo, que tipo de fotografia você gostaria de retratar? Você poderia se dedicar em fotografar a natureza, o cotidiano das pessoas, animais, apenas objetos, entre outras opções. Você iria querer trabalhar com que tipo de fotos? Com foto colorida, preto e branca? Você gostaria de trabalhar com fotos figurativas ou abstratas? Pense um pouco, escreva no mínimo 3 linhas a sua ideia e eu já volto.
E aí, galera, pensou que tipo de fotógrafo você gostaria de ser? Entre os vários fotógrafos, existem aqueles que se dedicam em fotografar o estilo de se vestir das pessoas, a fauna e a flora, as ações cotidianas das pessoas, momentos religiosos. São muitas experiências existentes com relação às possibilidades de produzir imagens fotográficas. Com a invenção, com o surgimento da fotografia, vêm os desafios para os artistas. A fotografia foi uma invenção que perturbou muito o meio artístico, pois acreditavam que logo iria substituir a pintura e o desenho. O surgimento da fotografia fez com que a pintura procurasse outras formas de interpretação da realidade. Causou um assombro no cenário artístico, pois acreditavam que, com o surgimento da fotografia, era o fim da pintura. Mas como a arte sempre se reinventa, não foi bem o que aconteceu. A pintura, que até hoje conhecemos, sempre foi usada pelo homem como forma de suprir sua necessidade de reproduzir, representar e fixar a realidade conhecida. A pintura existe desde a pré-história, com as imagens rupestres e até hoje nos acompanha e encanta. Pois é, antes da invenção da fotografia, o artista se dedicava em retratar o mais próximo do real à realidade existente. Com o surgimento da fotografia, este cenário vai mudar um pouco. O pintor continuou sendo considerado um artista, enquanto o fotógrafo era visto como um simples técnico operador de máquina. Com o tempo, a fotografia foi revelando suas infinitas possibilidades e surpreendeu a todos de forma que, em certo momento, fotografia e pintura começaram a se ajudar e a se reinventar. O impressionismo, o expressionismo, o cubismo, o surrealismo, entre outras correntes artísticas, foram movimentos que mudaram o significado e papel da arte em toda a história. O impressionismo acontece concomitantemente ao surgimento da fotografia. Lembra que eu falei que com o surgimento da fotografia, na verdade, os artistas tiveram que se reinventar? A pintura não acabou. O impressionismo traz um alívio aos artistas, porque agora eles podem ser livres para retratar como eles pensam, como eles têm, como sentem, e não mais próximo do real possível. E o impressionismo vai trabalhar com pinceladas rápidas, tentando retratar imagens do cotidiano. Não se prendem mais à necessidade de imagens religiosas ou imagens que fosse presa a uma convenção. Não, ele agora vai retratar o cotidiano. Ele vai trazer imagens de pessoas caminhando no bosque, imagens de lagos, o nascer do sol, tá? Então, o impressionismo, ele vai trabalhar também com a ofuscação, porque acreditavam os impressionistas que o nosso olho é capaz de ver o que está o mais próximo de nós e o que está ao nosso redor é ofuscado para que nos concentremos numa imagem. Isso é a ideia do impressionismo. Então a arte ela vai se reinventar, ou seja, há um universo infinito de possibilidades para que a arte continue se nutrindo dentro do universo das artes visuais. O surrealismo, que nasceu na Europa em 1920, trouxe à tona a importância da liberdade artística de cada ser humano, deu espaço aos sonhos e possibilidades do inconsciente e criatividade de cada um. A invenção da máquina fotográfica portátil e instantânea aconteceu ao mesmo tempo em que o impressionismo se desenvolvia. Pois é, Edwin Land, em 1931, ele criou a máquina Polaroid, que fotografava e quase que instantaneamente já revelava a foto ali na mão do próprio fotógrafo. E essa curiosidade, essa invenção dele se deu por causa da sua filha, que o questionou: pai, por que a gente tem que esperar tanto tempo para ver uma foto que a gente fotografou? A tarefa de obter uma cópia da realidade passou a ser do fotógrafo e não mais do pintor, o que propiciou aos artistas liberdade para refletirem sobre sua arte e buscarem a experimentação. Agora que nós conversamos um pouco mais sobre fotografia e arte, que tal irmos a um exercício? Observem as imagens e registrem suas impressões sobre ela. Eu já volto.
E aí, galera, observou a imagem? Conseguiu encontrar diferenças e semelhanças? O que você observou? Existe alguma relação entre as imagens? Qual das imagens exprime melhor a ideia de realidade? Será que elas expressam sensações, sentimentos e emoções? O que as imagens provocam em você quando você as observa? Uma é mais importante que a outra ou são de igual valor? Essas são algumas perguntas que você pode utilizar para analisar obras de artes num contexto geral. As tentativas de elevar a fotografia ao status de arte passaram a ser frequentes ainda no século XIX. Alguns trabalhavam temas e motivos baseando-se no que era comum à pintura. Voltavam suas câmeras para assuntos como paisagens, ruínas e natureza morta, utilizando técnicas de composição artísticas. E no final do século XIX, a fim de contrariar a opinião então vigente, alguns fotógrafos chegaram a um resultado mais concreto para demonstrar que a fotografia também poderia ser arte. Essa empreitada ficou conhecida como pictorialismo. O intuito era aproximar as fotografias do aspecto visual das pinturas. Legal, não é? Agora que nós falamos um pouquinho mais sobre os avanços da arte sobre a fotografia, o processo de entender se fotografia é arte ou não, vamos a mais uma atividade? Procure aí na sua casa alguma coisa que você gostaria de fotografar. Pegue seu celular e tire uma foto. Em seguida, trate ela 2 vezes. Cada vez com um efeito diferente, um do outro. Compare as 2 imagens, observando o seu olhar sobre a maneira como você fotografou e como você trabalhou os efeitos nela. Eu já volto!
E aí, galera, tiraram a foto? Tiraram 2 fotos? Trabalharam de forma diferente cada foto? E agora, consegue observar as nuances, os efeitos sobre uma e outra? Bom, se eu fosse um fotógrafo, eu gostaria de trabalhar com fotos preto e branca e provavelmente eu iria fazer registros de objetos esquecidos na natureza. Me chama muita atenção, uma certa vez eu saía da minha casa e vi uma bandeira do Brasil soterrada num lixo, nesses escombros que as pessoas deixam na esquina das casas. E aquilo me veio um desejo de ter uma foto daquela imagem, mas naquele momento eu não tinha um celular na mão. Uma outra imagem que eu tenho à cabeça é quando eu era adolescente e passeava por um local na minha cidade que é considerado um local de erosão, né? Provocado pela natureza. E lá havia uma cabeça de uma boneca soterrada num dos locais onde eu passava. O pessoal por lá costuma praticar rapel. E aí, pessoal, ali também me veio o desejo de registrar uma imagem fotográfica. Naquela época eu não tinha nem celular e nem câmera fotográfica. Até porque o celular ainda estava se desenvolvendo, não era como é hoje, com tantas possibilidades. Mas então, se você tem o desejo, experimente a partir da nossa conversa aqui. Bom, pessoal, nessa aula compreendemos e analisamos a fotografia como um objeto artístico. Também observamos a influência da fotografia no campo das artes visuais e ao longo da história. Eu espero que você tenha gostado e nesta aula nós falamos sobre fotografia artística. Espero que você tenha gostado e até breve.